Bom dia, graça e paz. Vamos lá tentar contribuir. A priori, quero deixar assim bem claro, meu querido, que o meu conhecimento ele é parcial. Eu não tenho assim uma visita a campo para te falar com propriedade, que eu conheço a realidade, todas as igrejas batistas do Mato Grosso do Sul que estão no MDA. Eu conheço a realidade de uma parte delas. Para ser sincero com você, eu não sei se você fala assim, William, quais são todas as igrejas batistas do MS que estão no MDA? Eu não sei. Eu não posso te falar assim com propriedade. Então eu vou te posicionar, eu gostaria de deixar que você ficasse assim, ciente que é uma amostragem daquilo que eu conheço. Não posso falar que é a realidade. Então isso gostaria que você deixasse bem claro na dissertação, porque eu não posso afirmar categoricamente que eu conheço toda a realidade. Primeiro que eu não tenho tempo para ter todo esse conhecimento, em virtude da grande demanda que nós temos na convenção, na Primeira Batista. Tá bom? Então isso aí é fundamental deixar claro para você. O segundo ponto que precisa ficar bem nítido, Timóteo, é que muitas pessoas às vezes nos criticam e fazem críticas por não conhecer o processo. Eu não vou precisar as datas, mas se eu não me engano, entre 2011 e 2012, e talvez até antes, nós vivemos, principalmente aqui na Associação Centro, uma grande crise, talvez de identidade das igrejas, de falta de visão ministerial, e as igrejas assim sem saber para onde ir, e muitos procuram a primeira igreja para ser uma referência, a primeira igreja de Campo Grande para ser uma referência. E naquela época a gente percebia assim uma falta de norteamento ministerial, e a gente começou a sentar com alguns pastores, e o pastor Gilson, nós fizemos uma consultoria com o pastor Josué Campanha na primeira igreja em Campo Grande, e ficou bem nítido naquela consultoria do pastor Josué Campanha que o que faltava na primeira igreja era uma visão de discipulado. E nós fomos buscar isso, procurando, pesquisando no Brasil inteiro, algo que poderia nos auxiliar. E como a primeira igreja ela é mãe de muitas outras igrejas e tem influência em muitas igrejas ao longo do estado, muitas igrejas olham para nós, olham para a Primeira Batista e acabam, aquilo que a primeira acaba fazendo, eles acabam fazendo junto, porque confiam, principalmente na liderança convocatória do pastor Gilson. Então, o MDA ele chegou no Mato Grosso do Sul, principalmente na pessoa do pastor Gilson, e muitos outros acabaram. Isso não quer dizer que nós somos o primeiro a experimentar o MDA no Mato Grosso do Sul, não. A gente sabe que algumas outras igrejas já tinham conhecimento, só que quando a primeira igreja entrou no MDA, aqui em Campo Grande, ela de certa forma assim, abriu portas. Outras igrejas falaram assim, opa, eu quero conhecer isso também mais de perto. Então isso tem que ficar bem claro também. Quando a primeira igreja abraçou o MDA e muitas outras igrejas foram abraçando também, nós como convenção, nós entendemos que é melhor a gente estar à frente do processo, capitaneando o processo, do que permitindo assim, que de certa forma algumas coisas se desvirtuassem do encaminhamento. Então, como convenção, nós entendemos que a visão era interessante, que a visão de ganhar multidões e cuidar muito bem delas é algo bíblico, algo bíblico. E naquela época, Timóteo, não se ouviu falar de igreja multiplicadora, entendeu? Então não tinha, então foi assim uma visão ministerial que nós achamos interessante. Aí o que a convenção fez? A convenção sentou com o pastor Eibe, que é o presidente da Associação MDA, e fizemos uma proposta para ele.
porque nós, como Convenção Batista, nós nunca estivemos interessados na doutrina da Igreja da Paz, e isso há uma diferença. A Associação MDA não é uma convenção, a Associação MDA é um organismo que tem o objetivo de capacitar as igrejas no cumprimento da grande comissão, ganhando multidões e cuidando muito bem delas. Essa é a Associação MDA, Igreja da Paz, tem a sua corrente teológica, e dentro da Associação MDA há centenas de denominações, para não ser assim, talvez impreciso, mas eu acredito que seja até milhares de denominações, e cada denominação tem a sua corrente teológica. Nunca foi o objetivo da Associação MDA posicionado de forma doutrinária, mudar a teologia das denominações. Você tem desde a Assembleia de Deus, você tem presbiterianos, você tem metodistas extremamente tradicionais e igrejas extremamente pentecostais junto com o MDA. Mas a Associação MDA nunca teve o objetivo de fazer nenhuma mudança teológica. Seguindo essa linha de raciocínio, nós pedimos autorização para o EIB para que todo o material do MDA fosse passado para nós em mídia, e nós iríamos adequar a nossa corrente teológica, a nossa doutrina teológica batista. Ele até brincou, tá, Timóteo? Brincadeira. Ele falou assim, sem problema, vocês tiram as minhas heresias e colocam de vocês, e riu, e foi uma brincadeira, assim, tal. Então, o que nós de posse desse material, lá na primeira igreja, nós trabalhamos alguns materiais básicos do MDA, que estão disponíveis para todas as igrejas de Mato Grosso do Sul, com uma doutrina batista. Então, a convenção, ela se interessou na visão ministerial do MDA, que é ganhar multidões e cuidar muito bem delas, através do discipulado e das células, dos pequenos grupos. Essa é a visão MDA. O que passa daí são doutrinas das denominações, tá, ok? Indo para suas perguntas, o crescimento foi esperado? Isso é uma pergunta assim, que precisaria fazer uma pesquisa a campo, Timóteo. Mas eu quero ser bem sincero com você. Eu ando um pouquinho no nosso estado, e eu vejo assim, quem cresce? Quem cresce é uma igreja que tem algum tipo de visão ministerial. É MDA, é multiplicador, é propósito, é múltiplos ministérios, e aí vai, né? Quem não tem, Timóteo, está estagnado ou morrendo. Quem tem algum tipo de visão ministerial, e a liderança da igreja compreende aí, a igreja comprou a ideia, eles sabem para onde estão indo e como chegar lá. Agora, é triste, querido, que a maioria das igrejas do nosso estado não tem visão ministerial nenhuma. Eles vivem naquele negócio que eles aprenderam talvez nos seminários, talvez com as igrejas anteriores, de fazer um culto, a escola bíblica dominical, um culto no domingo, um culto na quarta. E aí, queridão, isso aí, esse modelo, nem modelo, essa falta de visão, de perspectiva, de ferramentas, de treinamento, rapaz, está matando as nossas igrejas, né? Então é triste de falar isso aí. E quem tem crescido? Quem tem crescido é que está estabelecendo ferramentas, treinando sua liderança, capacitando os santos para a obra do ministério. Quem tem feito isso, entregando na mão dos santos o sacerdócio universal, eles têm alcançado crescimento. Foi esperado? Eu acredito, querido, que eu sou um eterno, assim, insatisfeito. Eu sempre acho que a gente pode ter crescido mais. Mas algumas igrejas, como você mesmo citou no seu áudio, a PIB de Paranaíba, a PIB de São Gabriel, a gente vê aí o Cerradinho, a Igreja Batista Tarumã, igrejas que estão crescendo, estão experimentando crescimento, né? Eu não percebo assim nada extremamente extraordinário, algo assim que possa assim, puxa vida. Não, mas dentro das possibilidades, das realidades, a gente percebe crescimento, como também eu percebo crescimento em algumas igrejas que não estão no MDA, estão em outras visões ministeriais e estão crescendo, estão crescendo. Quem não percebe crescimento é quem não tem nenhuma visão ministerial, né?
Eu quero destacar a PIB não, a Igreja Ebenezer de Viena, que ela fica na Associação Sul, Pastor Oséias. Pastor Oséias é um caso interessante, que ele é um pastor bem batista, bem centrado, bem equilibrado, alguém que eu conheço de perto, um homem de Deus, uma igreja séria, comprometida, e eles começaram esse processo de transição para o MDA, participou da imersão em Marília, das conferências do MDA, então ele estava caminhando no MDA, com doutrina batista e aplicando a visão da associação MDA, que ganha multidões, cuidar muito bem delas, através das células e discipulado, mas ele entendeu que para a realidade dele, para a Associação Sul, se ele fosse para a multiplicadora, ele iria dar um ganho maior para a associação e ajudar os mais pastores, que alguns pastores batistas, alguns não, vários, tudo que não é batista ele não abraça, né? Mesmo que seja algo bom, ele fala assim, não é batista. Então, pensando nisso, o Oséias fez essa migração do MDA, que ele estava transicionando para o MDA, e foi para a multiplicadora. E assim, há diferenças, Timóteo? Há diferenças na nomenclatura, diferenças, por exemplo, MDA, meu discípulo amado, na igreja multiplicadora é relacionamento discipulador, a célula no MDA, denominada célula no multiplicador é PGM, pequeno grupo multiplicador, algumas diferenças conceituais, mas os princípios são os mesmos. Eu não quero abordar a teologia. Como eu falei, a Associação MDA não é uma denominação que aborda alterações teológicas. Não. Pode ter influência? Sim, influencia. É como o Google, o YouTube influencia todos os pastores, né? Então a gente não pode ser ingênuo e dizer que não influencia. Pode influenciar, mas aí depende muito do pastor. Então a igreja batista da de Viena, ela está na multiplicadora, é uma referência, saiu do MDA, faz as alterações para o MDA para a multiplicadora. E como ele trabalhava isso de uma maneira bem tranquila, bem batista, não teve muitas, a igreja não sofreu muitas, assim, as diferenças não foram assim que travaram a igreja, não, pelo contrário. Há muitas similaridades entre o MDA e a multiplicadora A, porque a fonte é a mesma, Timóteo. Aí haveria um outro áudio, cara, porque é uma diferença conceitual entre igreja em célula e igreja discipuladora. Tanto o MDA como a multiplicadora são igrejas discipulares, então a fonte é a mesma, que vem lá dos navegadores, do Trotman. O Trotman foi um discipulador que discipulou a pessoa, o pastor que trouxe a visão do discipulado 1 a 1 para o Abe, e foi o mesmo discipulador do Trotman discipulou o William Moore, que trouxe de uma forma mais conceitual para a igreja multiplicadora aqui no Brasil. Então a fonte é a mesma, que é o Trotman, dos navegadores. Então há muitas similaridades entre o MDA e a multiplicadora, tirando a doutrina teológica da Igreja da Paz, das outras igrejas, mas a visão ministerial é muito parecida, entendeu? Há algumas pequenas diferenças, mas por isso que a Igreja de Viena não teve muita dificuldade de sair do MDA e vir para a multiplicadora. Agora, a igreja em células, ela do Roberto Lai, ela é mais diferente da multiplicadora do que o MDA. Então, muitas vezes as pessoas falam muito do Roberto Lai, e ele é uma bênção, fez diferença no Brasil, mas a igreja em células Roberto Lai é mais diferente, Timóteo, a gente pode até um dia conversar sobre isso aí, conceitualmente, ela é mais diferente da igreja multiplicadora do que o próprio MDA. MDA e multiplicadora caminham numa mesma linha ministerial, tirando as doutrinas das igrejas, tal, mas visão ministerial entre MDA e multiplicadora são semelhantes. E igreja em células já é uma outra corrente, entendeu? Com relação à teologia, eu quero afirmar de novo, né? A Associação MDA ela não tem propósito, querido, de definir doutrinas teológicas. Infelizmente,
infelizmente, os pastores que fazem alterações na doutrina, e isso não depende do MDA, da multiplicadora, né? E você vê pastores que não estão no MDA e tem uma doutrina teológica muito diferente de tudo aquilo que eu conheço com o Batista. Ele não está no MDA, não está na multiplicadora, e assim, é muito diferente, né? Então, eu não tenho nenhuma informação que houve uma teologia alterada na PIB de São Gabriel, na Batista Arumã. Não percebo. O que percebo são particularidades das igrejas, né? Algumas igrejas têm algumas particularidades, né? Por exemplo, na primeira de Campo Grande mesmo, tem pessoas que, mais tradicionais, ou na primeira de Campo Grande, ficam escandalizados. Mas não foi o MDA que fez, né? Por exemplo, algumas vezes a forma de culto, um culto mais informal, né? alguma coisa assim que eles não estão acostumados, né? Então, mas eu não tive nenhuma informação que houve uma alteração drástica da teologia batista nessas igrejas, não. Agora, pode ter acontecido? Pode. Mas não é a visão MDA que propõe uma alteração na teologia, é o pastor. O pastor que ele vai, essa chamada autonomia das igrejas, dá essa liberdade, né, para os pastores fazerem alterações na sua teologia, né? Então é algo mais profundo do que a visão em si, né? Quero de novo reafirmar que em nenhum momento a Associação MDA tem o objetivo de fazer alteração da doutrina das igrejas, né? Eles trabalham com mais de centenas de denominações. Já pensou se ela fosse querer fazer essa alteração? Então não é esse o propósito da Associação MDA. E também não vejo assim que a teologia foi alterada drasticamente nessas igrejas que estão adotando o MDA. Há vozes em contrário, Timóteo? Se há, todo meio batista sempre tem um contrário, meu irmão. Se o cara crê em A, o outro não, eu sou B. Então sempre tem a voz contrária, né? Então, mas eu não vejo assim algo assim extremamente preocupante, não. É dessa normalidade. Agora, para você ter ideia, você pega a diretoria da Convenção Batista no Mato Grosso do Sul. O presidente, né, está numa igreja no MDA. O vice, numa igreja que é Oséias, na igreja da Multiplicadora. O segundo vice, que é o Adonias, numa igreja do MDA. A primeira secretária, Mara Silvia, numa igreja do MDA. Você, Timóteo, assim, até desculpe, eu nem sei que visão, né, perdão pela minha ignorância, né? Mas a diretoria, a maioria está no MDA e na Multiplicadora e convivendo muito bem. E as igrejas, por exemplo, a PIB de Paranaíba, a PIB de São Gabriel, Tarumã, igrejas parceiraças no plano cooperativo, na oferta de missões. E então a gente percebe que a maior parte das igrejas que estão no MDA e na Multiplicadora são aquelas que sustentam o plano cooperativo e missionário da convenção. Grande Timóteo. Então essas foram as minhas considerações com base nas perguntas que você colocou aqui. Quero reforçar que o meu conhecimento é parcial, é por amostragem. Não tenho como objetivo aqui falar para você que o assunto está esgotado e que amanhã eu posso surgir uma nova informação, né? Mas eu assim, queria deixar você bem à vontade. Se você quiser fazer outras perguntas, alguma coisa que você não entendeu, tirar alguma dúvida, a gente vai conversando aqui pelo WhatsApp. Tá bom, queridão? Foi uma honra poder te ajudar. Que Deus te abençoe sua igreja, seu ministério. E essas coisas de visões ministeriais, algo que assim, gosto muito de conversar, para mim é tranquilo. Essas coisas, só uma agenda um pouquinho corrida, mas são assuntos assim que a gente passaria a tarde toda conversando, e eu sou bem tranquilo nisso aí, e entendo, querido, que não existe visão melhor que a outra. Não existe. Igreja tradicional, igreja de programa, igreja com células, igrejas em células, igreja multiplicadora, MDA. Eu não acredito que perfeito é Jesus, perfeita a palavra do Senhor, e as visões, irmão, elas são aperfeiçoadas ao longo do tempo. Daqui talvez 10 anos,
surge uma outra visão ministerial que contempla, mais contextualizada com a realidade daqui a 10 anos, e vai falar assim, puxa, por que a gente não descobriu antes isso? Então é um processo dinâmico e a gente tem que olhar para dentro da nossa igreja e verificar aquilo que a nossa igreja pode. Eu não acredito que um sapato sirva para todos os pés, entendeu? Mas os princípios são aplicados em qualquer era, em qualquer época, e os princípios da palavra do Senhor que são os mais importantes. Então, por isso que a gente tem que extrair os princípios da igreja multiplicadora, os princípios do MDA e aplicar. Agora, a aplicabilidade de detalhes no dia a dia da igreja, isso aí é trabalhado, né? Você não alterando princípios, não alterando os valores, né, queridão? Tá bom? Um grande abraço para você, admiro muito você, torço muito por você, sabe? Tenho prazer mesmo de ser seu amigo. Um grande abraço, conte sempre comigo.